Seja bem-vindo, você que está chegando. O que Deus vai fazer na sua vida não é por causa do seu mérito, não é por causa da sua habilidade, não é porque você é bom, mas é porque Deus é bom. Por mais que nós já temos alguma habilidade dada por Deus, por mais que nós já desenvolvemos alguma coisa boa, alguma disciplina, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, sempre Ele vai nos colocar em situações de impossibilidade. Porque o que Deus faz é coisa grande, é coisa extraordinária, que a nossa capacidade humana não pode alcançar. Sabe? Às vezes até mais do que habilidade, às vezes até quando você erra, sabe? Isso não pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida quando você permanece na presença dEle. Aqui em João, no capítulo 15, fala sobre a importância, sobre o poder de permanecer em Jesus. Lá também diz sobre que sem mim nada podeis fazer. Sabe, o que Deus vai fazer na sua vida não é por causa da sua própria força ou da sua habilidade. O que Deus vai fazer na sua vida é porque Ele é um Deus cheio de graça, Ele é um Deus cheio de bondade. A graça de Deus, o favor de Deus alcançou a tua história. Eu queria você escrevendo aqui, o que Deus vai fazer na minha vida não é por causa da minha própria habilidade ou daquilo que Ele já me deu. O que Deus vai fazer na minha vida é totalmente por causa dEle e na dependência dEle. O que Deus vai fazer na sua história foge da sua própria capacidade, foge da tua própria habilidade, porque Ele vai usar a sua vida para testemunho de muitos. Você vê que ao longo de toda a história, Deus usou homens limitados para fazer coisas extraordinárias. E Deus, debaixo de um tempo de limitação que você passa, de tempos de coisas impossíveis que você possa estar vivendo agora, isso não impede o que Deus vai fazer na sua história. Sabe, Deus me deu uma escritura aqui para falar com você em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, e nós vamos orar. E Deus vai fazer milagres para pessoas aqui que o inimigo está acusando. Talvez você é alguém que murmurou, talvez você é alguém que sabe já que você tem muitas coisas a melhorar, mas deixa eu contar uma coisa para você. As pessoas que são abençoadas, as pessoas que recebem os milagres, elas também sempre têm coisas a mudar, sempre têm áreas a serem transformadas. Então nós dependemos totalmente de Deus, totalmente da graça de Deus. Olha o que diz aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A Bíblia fala sobre a justiça própria. Muitas vezes nós queremos falar para Deus o quanto nós somos bons, o quanto nós somos justos, né? E a gente esquece que nós temos também as nossas falhas. Então às vezes nós não entendemos que o que Deus faz na nossa vida vai além da nossa limitação, além da nossa falha. Em outras palavras, até quando você errou, isso não impede você de ser atingido pelo milagre, pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus na sua vida. Por quê? Porque quando se fala de viver pela fé, está falando não da nossa própria justiça, mas está falando da justiça de Deus. Quer dizer, Deus nos substituiu totalmente pelo pecado. Nós recebemos a justiça de Deus. Deus, Ele é quem pagou o preço de todo o nosso pecado. Sabe, Deus nos justificou, nós fomos justificados em Cristo Jesus. E nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Então, tem pessoas aqui que talvez você murmurou por um tempo. Talvez você murmurou alguns dias. Então o que você deve fazer? Pedir perdão a Deus, né? Isso é muito importante. Você pede perdão a Deus e siga em frente. Porque não é a tua própria justiça que vai fazer, não é você que vai fazer, não é porque você é bom, né? Não é por causa da nossa habilidade ou por causa da nossa própria bondade que Deus vai fazer algo na nossa vida. Não é por isso. É porque Ele é bom, é porque Ele é um Deus que faz milagres. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso manter a fé. Sabe, não deixa nenhuma acusação. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem pessoas aqui que o inimigo está falando, você reclamou. O inimigo está falando, você errou em algo. Ele está usando isso para acusar a sua mente e dizer que você não pode mais viver o milagre de Deus. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando aqui com alguém. Talvez você fez algo, você reclamou.
Talvez você fez algo que isso o inimigo está usando para atacar a sua mente. Dizer que, aí tá vendo? Você não vai receber porque você murmurou, porque você reclamou, sabe? Nesse contexto aqui de Abacuque, ele também está falando de uma grande injustiça. Eles tiveram uma grande injustiça, né? Um sofrimento que veio por toda a nação, que Deus permitiu, um sofrimento vindo dos inimigos, né? Dos babilônicos. Então, eles eram reconhecidos pela arrogância deles, pela violência, né? Mas Abacuque então começa ali a tentar entender sobre isso, e aqui, nesse contexto onde uma justiça era necessária, Deus fala exatamente assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O que Deus está querendo falar para nós hoje? Sabe, talvez você tenha uma palavra de Deus, talvez você, você precisa ser atingido pela bênção de Deus, por uma transformação, por uma resposta de oração. E muitas vezes o inimigo quer lembrar você de o quanto você é desqualificado para receber algo de Deus. É exatamente essa palavra. O inimigo quer falar para você: você é desqualificado, você não pode receber, você reclama, você murmura, né? Então o que você precisa fazer diante disso? Você rapidamente peça perdão diante de Deus, e Ele é fiel e justo para te perdoar e para te abençoar. Não permita que uma acusação fique sobre você, sabe? Eu não sei porque você tem orado, mas Deus sabe, e Deus estava falando, Ele vai agir sim. Antes de eu entrar aqui, Deus estava falando assim: fala que não é pelo mérito próprio, não é pelo seu próprio mérito, não é pela sua própria justiça, mas é pela justiça de Deus, é pela graça de Deus. Não é porque nós somos bons, mas é porque Deus é bom, sabe? Escreve aí assim: o que vai acontecer na minha vida não é porque eu sou bom, mas é porque Deus é bom. Sabe, quando se fala de milagre, está falando de algo que é uma intervenção de Deus, está falando de uma bondade de Deus, está falando de algo que vai além do que nós podemos fazer, né? Mas aquele que faz milagres, aquele que tem poder para agir, Ele vai agir na sua história, Ele vai cumprir promessas na sua vida, sabe? E toda acusação está caindo por terra em nome de Jesus. Você vai ser atingido, você vai ser atingida pelo milagre de Deus. Há uma unção de milagres sendo liberada aqui. Eu declaro curas, eu declaro milagres acontecendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, Deus estava me dando uma escritura aqui especial também, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, reafirmando o que já havia sido dito no Velho Testamento. No Novo Testamento diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então o que Deus está falando com você? Permaneça em Jesus. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não podemos, sabe? Se você não estiver na presença de Jesus, então aí sim, aí não tem como, né? Algumas coisas, algumas promessas acontecerem na nossa vida. Por quê? Porque é o sangue de Jesus que nos cobre. Porque é a presença de Jesus que vai nos guiar, é a presença de Jesus que vai nos sustentar em todos os momentos, sabe? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, sabe? Ao mesmo tempo que não é pela nossa própria justiça, nós devemos entender que é pela justiça de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus está nos chamando, Jesus está nos chamando para permanecermos nele. Você está ouvindo isso? Você vai permanecer em Jesus e milagres vão acontecer na sua história, sabe? Tem pessoas que às vezes ficam orgulhosas e falam: nossa, mas eu sou tão bom. Quantas vezes nós somos orgulhosos? Na verdade, a gente fala: nossa, mas eu já faço isso certo, eu já faço aquilo certo. Só que tem alguma coisa que a gente não faz certo. Tem alguma coisa que a gente erra e que nós precisamos que Deus seja gracioso com a gente. Tem alguma área que nós precisamos sermos aperfeiçoados. Talvez você está batalhando aqui com a murmuração, com uma reclamação. Talvez você está batalhando com algo que Deus permitiu essa falha, que Deus permitiu você ter isso. Para quê? Para você reconhecer que depende totalmente dele. Deus está falando com alguém aqui: eu estou sentindo a unção fluindo, e Deus está falando: não é no seu mérito, não é porque você é bom, não é por causa da sua habilidade. Deus gosta de recompensar você que tem fé.
Deus gosta de recompensar também você que faz. A fé sem obras é morta, né? Mas no final das contas, por mais que a gente faz muita coisa boa, a gente também nós falhamos em muitas coisas. E por isso nós precisamos entender que é Deus quem nos justifica. Por quê? Porque senão quando você errar, ou quando você murmurar, ou quando você fizer algo, o inimigo vai aproveitar para te atacar e dizer: agora acabou tudo que Deus tem com você. E Deus está falando: acabou coisa nenhuma. Deus vai fazer coisa poderosa. Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Escreve aqui: Deus vai fazer coisa impossível, coisa grande na minha vida, na minha história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, se você tem um pedido de oração, coloca aqui: eu tenho o meu pedido de oração. Eu tenho meu pedido de oração. Vamos orar? Se você está orando por alguém também, né? Deus está tirando toda acusação e Deus está falando: Ele vai fazer um milagre sim. Deus está falando: Ele vai agir na sua vida sim. Eu cancelo agora. Olha a importância da oração. Eu cancelo agora toda palavra maldita, dita por você ou dita por alguém a seu respeito, e declaro a justiça de Deus. Nós somos dignos em Cristo Jesus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos santificados em Cristo Jesus. E à medida que nós permanecemos nele, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos santifica, né, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não colocou ainda, coloca agora: eu tenho meu pedido de oração. Escreve assim: eu vou ser atingido pela honra de Deus. Eu vou ser atingido pelo favor de Deus, pelo poder de Deus. Sabe, o poder de Deus vai agir agora na sua vida. Tem pessoas aqui agora que serão curadas fisicamente. Tem pessoas aqui agora que serão curadas fisicamente. Tem respostas de Deus que vai vir para você. Tem agir de Deus que vai acontecer agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos porque o Senhor é bom e não é pelos nossos próprios méritos. Apesar que o Senhor nos tem dado forças para fazer alguma coisa boa, nós não somos perfeitos e nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia. Pai, não é porque nós somos bons ou pelas nossas habilidades que nós vamos receber algo, ou porque temos a tua unção, ou porque temos alguma coisa boa do Senhor. Não é porque somos bons, mas é porque o Senhor é bom e o Senhor nos chamou e o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Pai, eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira poderosa cancelar todo o mal e dou uma ordem que todo mal seja destruído. Todo mal na saúde bata em retirada em nome de Jesus. Todo mal que veio para atingir o espiritual, todo mal que veio para atingir igrejas, todo mal que veio para atingir essa pessoa, eu dou uma ordem: retroceda, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha tocar na alma, nas emoções. Eu peço que o Senhor venha fazer a cada um aqui entender que não é a nossa própria justiça que nos salva ou que nos leva a viver uma vida em plenitude, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Mas é porque o Senhor é bom, é através da sua graça, é através do seu poder, é através da tua unção que nós vivemos coisas extraordinárias, que nós vivemos o teu favor. Pai, eu peço que o Senhor venha abrir agora um tempo de favor, um tempo daquilo que nós não merecemos chegando para nós. Aquilo que em Cristo somente nós merecemos, mas não em nós mesmos. Pai, eu peço agora: libera as tuas bênçãos, libera o teu poder agora, libera os teus milagres agora sobre a vida de cada um que está aqui. Eu declaro intervenções divinas em nome de Jesus. Pai, eu peço que apresentamos diante do Senhor cada pedido de oração. Venha acalmar cada coração aqui e eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira poderosa abrir as portas. Dá forças para cada um aqui que tem uma caminhada até chegar à promessa também. Eu peço que o Senhor venha agir agora de uma maneira poderosa sobre cada vida e também agir em favor do seu povo, de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Escreve aí: o que vai acontecer na minha vida. Vai ficar claro que só podia ter sido a mão de Deus. Sabe? O que Deus vai fazer na sua vida é por causa do favor. É por causa da graça de Deus. Graça quer dizer favor que eu não mereço. Sabe? Muitas vezes nós queremos nos fazer merecedores, né? Mas somente em Cristo nós somos merecedores. Em Cristo, sabe? Quando Deus olha para nós, Ele nos vê totalmente perfeitos em Cristo, sabe? E por isso a importância da vida de oração. À medida que nós permanecemos nele, nós vamos entender algo.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então o que nós precisamos? Da renovação do nosso entendimento. Você está vendo? Nós precisamos entender conforme a palavra. Você não vai ser abençoado, você não vai receber algo por causa do seu mérito. Pessoas podem receber por causa do mérito próprio. Podem receber, isso pode acontecer. Mas quando nós andamos com Deus, nós temos uma grande vantagem. Sabe? Nós merecíamos a morte, Ele nos dá a vida. Nós merecíamos todas as coisas ruins, Ele nos dá coisa boa. Você está ouvindo? Nós merecíamos o pior dessa terra e Ele promete que o melhor dessa terra é nosso. Por quê? Porque Deus nos justificou em Cristo e nos fez ser herdeiros de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso quer dizer, Ele derruba todo ataque espiritual, Ele derruba toda acusação do inimigo e declara que nessa terra, o melhor da terra é para nós. Isaías capítulo 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Sabe? Eu declaro aí que toda acusação já caiu da sua vida, toda acusação já caiu por terra. Talvez você até errou em algo, talvez você até murmurou, talvez você até reclamou. E o inimigo agora está falando, não vai acontecer mais porque você fez isso, porque você fez aquilo. Ele quer que você acredite nisso. Sabe? Mas você não vai acreditar não. Porque Deus já te justificou. Sabe? Quando você cai, Ele te levanta. Sabe? Deus está falando, o que vai acontecer na sua história é totalmente, a explicação é a mão de Deus. O que vai acontecer na sua história é por causa do favor de Deus que está operando em seu favor, em nome de Jesus. É isso, gente, que especial, que poderoso. Deus está quebrando todo tipo de acusação e Deus te trouxe aqui para confirmar. Ele vai te abençoar, sim. Ele vai mudar a sua história, sim. Ele vai salvar você, toda a sua casa. O plano de Deus será concluído sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Você entendeu essa palavra? A sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo, pela sua fé, viverá. Quer dizer, por mais que nós somos aperfeiçoados em algumas coisas, nós temos as nossas falhas. Então, quando você errar, ou quando você achar que você é muito bom, você precisa lembrar, nós precisamos lembrar que nós dependemos de Deus, porque sempre em algo nós estamos falhando. Então, para receber um milagre, para sermos transformados, para sermos salvos, nós dependemos da misericórdia de Deus, da graça de Deus que vai nos transformando até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que palavra especial, que palavra poderosa. Você pode compartilhar com alguém que Deus colocar no seu coração, tá bom? Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Algumas vezes eu tenho colocado uma oração aqui no primeiro comentário fixado e algumas vezes eu acabei não colocando. Quando eu falo oração especial, no primeiro comentário fixado, é aqui aberto para todos, né? Aberto para todos. Só que algumas vezes eu acabei não colocando, tá bom? Mas verifique aqui no primeiro comentário fixado se tem uma oração especial para você. Eu creio que sim, tá bom? Até o nosso próximo encontro, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Até lá.